como eu fiz esse top de caju. Oi gente, meu nome é Carmen e bem-vindo a mais um Eu Que Fiz Fashion, onde eu te mostro customizações para você deixar o seu guarda-roupa ainda mais interessante. E tudo começa com um bom jeans que eu comprei no brechó com essa lavagem clara, e como ela tinha rasgos na frente, eu só usei a parte de trás das pernas. Então eu fiquei com duas peças e eu precisava de um grande só, então eu fui alinhavando para criar um tecido só para eu poder modelar no meu corpo. E desenhei freehand, né, a mão livre, um caju, o fruto do caju, e eu fui fazendo bem generoso mesmo para depois colocar no corpo e ver como ficou. E aqui você tem que confiar na sua habilidade e confiar no processo para ver se vai ficar bom. E eu vou te dizer, não é muito tão fácil assim, mas é totalmente possível. E é claro que ficou muito grande, eu fui caprichosa até demais nisso, então eu fui modelando no meu corpo o tamanho certo como eu queria que ele ficasse no meu corpo, cortei o formato que eu queria e dei uma costura na máquina de costura, 2 linhas aproximadamente, só para as bordas não desfiarem, né? Porque jeans, a gente sabe, quando não tem uma costura, ele começa a desfiar ao longo do tempo. A castanha teve um processo semelhante, só que eu fiz dessa vez um molde, como era uma castanha um pouco menor, dava para fazer no papel, então eu fui desenhando. E aqui você tem que se lembrar de fazer um frente e um verso, porque você tem que juntar as duas partes direitas, né? Para depois desvirar e fazer o recheio, vamos dizer assim, desse nosso cajuzinho, porque eu queria que ele tivesse um acolchoado, um volume a mais, para remeter mais a castanha. Não me preocupei com o desenho que eu fiz, porque esses lápis que eu usei é próprio para costura, então ele sai com a lavagem. Costurei as duas peças, mas lembrei de deixar uma abertura, afinal eu quero fazer o enchimento dessa nossa castanha. Agora, na margem de costura que você deixou, né, que eu deixei, eu vou fazendo uns piquezinhos com a tesoura, porque como a gente tá trabalhando com um formato orgânico e o tecido não é tão maleável assim, porque se trata de um jeans, então você usa ele para dar mais flexibilidade para conseguir fazer as curvas melhores. Isso eu aprendi na aula de costura, então eu tô passando essa dica aí para vocês também. Depois é só desvirar, que é a parte mais chata. E como se trata de um upcycling, eu aproveitei o restante de retalhos de outros projetos que eu tinha, que eu não jogo fora, tá? Eu junto para usar como enchimento em alguns projetos meus. E o quão gordinho vai ficar a sua castanha vai depender do seu gosto. A minha eu deixei o meio termo, e eu esqueci de mostrar que atrás eu peguei um pedacinho de jeans também para costurar, porque eu quero passar uma corrente para pendurar no pescoço. Não pendurar, mas vai ser o fecho do pescoço da nossa castanha. Agora para a minha parte favorita, que é a parte artística, pintando com tinta de tecido muito bem diluída, para não ficar muito rígido, e eu decidi fazer uma cor bem vibrante do nosso querido caju. E como magia, a peça já está pronta, não foi magia nenhuma, infelizmente eu achei que estava gravando essa parte final e não estava, mas fiquem aqui com o resultado final. E basicamente eu aproveitei o restante da calça, imitando um fecho de corset para ficar mais fácil de ajustar ao corpo. Agora me conta o que você achou e a gente se vê no próximo. Um beijo e um cheiro!